dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus, dia de vitórias, um dia de bênçãos, um dia que Deus escolheu para te abençoar. Que o Senhor esteja presente junto aos teus familiares. Sou o pastor Donizete Diniz. Hoje gostaria de falar com você sobre fazer a diferença. Nós devemos sempre fazer o melhor, fazer a diferença para que possamos ter um mundo melhor. Certa vez relatou a senhora Teresa que no seu primeiro dia de aula parou em frente aos seus alunos da quinta série e, como todos os demais professores, lhes disse que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isso era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um pequeno garoto chamado Ricardo. A professora havia observado que ele não se dava bem com os colegas de classe e muitas vezes suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentiu um prazer em lhe dar uma nota vermelha ao corrigir as provas e trabalhos. Porém, durante o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos para tomar conhecimento das anotações feitas em cada ano. A senhora Teresa deixou a ficha do Ricardo por último, mas quando ela leu, foi grande a sua surpresa. A professora do primeiro ano escolar de Ricardo havia anotado o seguinte: Ricardo é um menino brilhante e simpático. Seus trabalhos sempre estão em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. A professora do segundo ano escreveu: Ricardo é um aluno excelente e muito querido por seus colegas, mas o estado da sua mãe é preocupante. Ela está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida em seu lar deve estar sendo muito difícil. Da professora do terceiro ano constava a anotação seguinte: a morte de sua mãe foi um golpe muito duro para o Ricardo. Ele procura fazer o melhor, mas seu pai não tem contribuído, ele não tem interesse e logo sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. A professora do quarto ano escreveu: Ricardo anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. A senhora Teresa se deu conta do problema e ficou terrivelmente envergonhada. Sentiu-se ainda pior quando lembrou dos presentes de Natal que os alunos lhe haviam dado, envoltos em papéis coloridos, exceto o de Ricardo, que estava enrolado num papel marrom de supermercado. Lembra-se de que abriu o pacote com tristeza, enquanto os outros garotos riram ao ver uma pulseira faltando algumas pedras e um vidro de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco do perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco mais de tempo na escola do que de costume. Lembrou-se ainda que Ricardo lhe disse que estava cheirosa como a sua mãe. Naquele dia, depois que todos se foram, a professora Teresa chorou por longo tempo. Em seguida, decidiu mudar a sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente a Ricardo. E com o passar do tempo, ela notou que o garoto só melhorava e quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, Ricardo saiu como o melhor da classe. Um ano mais tarde, a senhora Teresa recebeu uma notícia de que Ricardo lhe dizia que ela era a melhor professora que teve na sua vida. 6 anos depois, recebeu outra carta de Ricardo contando que havia concluído o segundo grau e que ela continuava sendo a melhor professora que tivera. As notícias se repetiram até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Ricardo Stoddert, o seu antigo aluno, mais conhecido como Ricardo. Mas a história não terminou aqui. A senhora Teresa recebeu outra carta em que Ricardo a convidara para o seu casamento. Ela aceitou o convite e no dia do casamento estava usando a pulseira que ganhou do Ricardo anos antes e também o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se por longo tempo e Ricardo lhe disse ao ouvido: obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença. Mas ela, com os olhos banhados em pranto, sussurrou baixinho: você está enganado. Foi você que me ensinou que podia fazer a diferença. Afinal, eu não sabia ensinar até que o conheci. Mas, mais do que ensinar a ler e escrever, explicar matemática e outras matérias, é preciso ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando. Mais do que avaliar provas e dar notas, é importante ensinar com amor, mostrando que sempre é possível fazer a diferença.
Deus nos deu capacidade para aprender através do que vemos e ouvimos. Quando lemos a Bíblia, aprendemos e refletimos sobre as nossas vidas. Dessa maneira, fortificamos a nossa fé e crescemos em espírito e em verdade. Existe uma palavra do Senhor que encontra-se no livro de Colossenses, no seu capítulo 3 e no versículo 16, e diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Na palavra de Deus há toda orientação para que marchemos no seu caminho. A prova do nosso aprendizado é quando colocamos a palavra de Deus em prática em nossas atitudes. Antes de orarmos, eu queria mais uma vez pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que você faça a sua inscrição. Ative também o sininho de notificações para que o YouTube te avise todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos no canal. E desta forma, você estará ajudando no crescimento do canal. Já você, meu amigo da Costa TV, inscreva-se no canal. Eu também me inscreverei no seu canal e juntos vamos crescer na plataforma. Vamos juntos fazer então esta oração. Amado Deus, querido Pai, como é importante aprender, Senhor, a mostrar, a viver e caminhar, e não ignorar a repreensão e não ficar perdido pelos caminhos desta vida. Como é importante, meu Pai, caminhar com o Senhor e aprender, meu Deus, as lições que a vida nos ensina. Quantas são as pessoas que necessitam apenas de um abraço, que estão precisando neste momento, Senhor, apenas de uma palavra de carinho, uma palavra de apoio, para que possam vencer as dificuldades que esta vida nos impõe. Devemos sim caminhar, ó Deus, e ser teus seguidores, porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo cristãos, e cristão significa ser o pequeno Cristo. Então, se somos teus seguidores, devemos fazer aquilo que o Senhor fez. E eu te agradeço por isso, Senhor, porque o Senhor é Deus que cumpre, é Deus que faz, é Deus que ama e que nos mostra o caminho para não ficarmos perdidos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Meu irmão, seja você abençoado, tenha você um bom dia e fique com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.